Olá, Marcelo. Eu vou fazer a correção do MIP que você enviou agora. Abrir o projeto master. E aí eu vou fazer o seguinte, Marcelo. Beleza, você já colocou aqui os subprojetos. Eu vou fazer o seguinte, Marcelo. Eu vou corrigir as medições que você enviou uma por uma. Mas não vou ficar fazendo vídeo para corrigir linha a linha. Como é que eu vou fazer? Eu vou verificando de acordo com o que foi solicitado. E aí quando eu encontrar, se eu encontrar alguma divergência no que foi solicitado, eu volto à gravação, tá? E aí eu comento sobre o que está divergente, tá? Então eu vou parar a gravação aqui. E aí se tiver alguma coisa divergente, eu volto à gravação e faço o comentário. Como são 5, eu vou fazer essa pausa na gravação porque são 5 medições. Se eu for verificar medição a medição, só corrigir aqui os valores que você colocou, o vídeo vai ficar muito extenso. Então eu vou fazer essa pausa. Quando tiver alguma coisa divergente, se tiver, eu volto e comento sobre ela, tá bom? Então eu vou parar a gravação agora. Em breve eu volto com alguns comentários. Marcelo, corrigindo aqui a primeira atividade, o exercício fala que a atividade 44, que é a 001, foi conforme planejada e um custo real de R$ 800. Então, se for conforme planejado, a gente vai colocar aqui 1 do 4, 16. A gente pode acrescentar a coluna Actual Finish e preencher de acordo com o término planejado, 6 do 4. Do 4 de 2016. Não só colocar o custo que foi informado, tá? E aí repara aqui que no nosso gráfico de Gantt ela está exatamente conforme planejada, tá bom? Vou parar a gravação, qualquer comentário a mais eu volto. Mesma coisa aqui para a atividade número 45, Marcelo, custo 190, beleza? E aí conforme agendado. Então eu posso vir aqui, colocar Mark on Track. Repara que ele já colocou conforme o que foi agendado. Ou eu poderia colocar manual como eu fiz anteriormente. Tá? Vou abrir aqui de novo. Só para você ver como que eu estou fazendo, tá? Atividade 46, início real no dia 12 do 4, duração restante 9 dias, custo real de 480. Então vamos lá, 46, 12 do 4, cadê 46? Tá aqui. Início real 12 do 4, perfeito, duração restante 9 dias, perfeito, custo 480. Perfeito, exatamente isso. Medição está feita, medição 2. Primeira coisa da medição 2. 46, término no dia 26 do 4. E um custo de 2.100. 46. Actual Finish, aqui você já colocou o campo, maravilha. 26 do 4. E um custo de 2.100. Beleza. A 1 e a 2 eu vou marcar aqui como início e fim planejado, porque você não tinha feito anteriormente. E aí repara que quando a atividade é completa aparece um tiquezinho positivo aqui, tá? 47 conforme agendada, custo de 120. 47 conforme agendada, custo de 120. Ok, início planejado está aqui, ó. Ok? 48, início real no dia 26 do 4. 48, inicial no dia 26 do 4. Ok. Percentual declarado de 90%. Ok. Duração restante 3 dias. Já tem um problema. E custo real de 300. Bom, por que apareceu esse problema, Marcelo? Aqui o campo que você está utilizando é o percentual de trabalho completo. Essa atividade tem 3 dias de duração.
Dia 26 ou dia 28. 26, 27, 28, tá? 3 dias de duração. Se eu declaro para a ferramenta que eu tenho um percentual de 90%, você concorda comigo aí que 90%, eu tenho 3 dias, é como se eu tivesse realizado 2,7. Será que é isso? 90%, 3 dias, 2,7, tá certo. Eu não tenho como fazer 2,7 dias. Tanto é que ele está falando aqui, ó, que faltam 0,3 dias. Quando a gente usa o percentual de trabalho completo, ao invés do percentual de trabalho físico, opa, cadê? Physical percentual complete. Deixa eu voltar na atividade. 48. Aqui. Quando a gente utiliza o percentual físico, a gente pode colocar 90. Se eu colocar aqui 3, quantos dias que faltam? Que estava escrito? Duração restante 3 dias. Se eu colocar que faltam 3 dias, ó, ele já mudou automaticamente o meu percentual completo para 47, mas manteve o físico para 90. O percentual de trabalho completo, assim como o percentual completo, eles são em função do tempo, tá? Então eles são calculados automaticamente. Opa, fiz besteira aqui. Eles são calculados automaticamente. O percentual físico não, você declara o quanto de fato fisicamente foi feito, foi realizado no projeto. A diferença é o seguinte: o percentual de trabalho completo, o percentual completo, ele já calcula automaticamente de acordo com o tempo da atividade. Se eu disse que faltavam 3 dias numa atividade que já era de 3 dias, eu só completei 47% da atividade, tá? Sendo que eu comecei dentro do prazo e estou falando que faltam 3 dias. Eu tenho, dependendo do meu status date, ele fala para mim que está faltando 47, que já tem completo 47, ao invés de 90. Como que a gente deve utilizar esses campos? Se suas atividades estão voltadas somente ao tempo, não tem, e o tempo é realmente, como é que eu posso, qual palavra eu posso utilizar? O tempo for realmente uma divisão perfeita, vamos dizer assim, por exemplo, numa atividade de 10 dias, cada dia corresponde a 10%, beleza. O problema é, na maioria dos casos, uma atividade de 10 dias, por exemplo, vamos falar que 80% do tempo da atividade corresponde a 20% do percentual físico, e o restante, os 80% restantes, correspondem a 20% do percentual físico, tá? É como se fosse aquela regra de 80-20 aplicado para a duração dos projetos, para a duração das atividades. Nem sempre uma atividade de 10 dias corresponde a... Nem sempre um dia de uma atividade de 10 dias corresponde a 10%. Tá? Então, para a questão de tempo, ok, corresponde, mas para a questão de percentual físico completo, não corresponde. Por isso que a gente coloca esse de propósito aqui, para colocar que faltam 3 dias, justamente para dar esse problema pro aluno. Medição 2, ok. Eu não estou verificando essa data status date. Acredito que você tenha alterado. Vamos lá. 30/4, beleza. Vou abrir a medição 3. Vou fazer mais umazinha dentro desse vídeo. Depois eu pauso a gravação de novo. 47 conforme agendado com o custo 6.800. Então 47 tem que colocar aqui. Você não colocou o início e o fim real, como ela está conforme agendada, marcar um track. Beleza. E o custo a gente coloca manual. Ok. Vou pausar de novo. Deixa eu só ver o 48 se está ok. Término real dia 3 de maio. Custo de 500. Término real 3 de maio, né? Tá aqui, 3 de maio, custo 500, ok. Beleza, vou pausar. Qualquer problema de novo eu volto. Beleza, Marcelo, já verifiquei as suas medições.
Estou aqui no arquivo do projeto master. A gente só tem que colocar todos esses os subprojetos que você colocou dentro do projeto master, tá? Então eu vou identar aqui. Perfeito. Aqui a gente já tem uma prévia de projetos dentro de projetos. E aí o interessante seria interessante a gente destacar aqui quais são as medições, mas a gente consegue saber pelas atividades que a gente colocou. O interessante aqui é o seguinte, Marcelo, a gente tem a sequência de medições, 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente vem na quinta medição, não, é a primeira, tá de baixo para cima. Quando a gente vem na quinta medição, a gente tem um consolidado das medições realizadas anteriormente de uma maneira bem macro, né? Não tem nada micro que não tenha nenhum detalhe. Para ter o detalhe, a gente tem que alterar a tabela. O mais importante aqui desses modos é você saber fazer as medições. Repara bem nos campos que a gente utilizou. Início planejado, término planejado. Esses a gente não muda. Custo base a gente não muda. Custo real a gente insere. Início real, término real, duração restante e término real são campos que nós preenchemos. Então, aqui o percentual de trabalho completo ou o physical. Percentual físico completo. Tá? Repara nesses campos, sempre que você for utilizar modos de controle, procura sempre utilizar esses campos que nós informamos aqui, porque você consegue sempre ter um parâmetro de comparação com o parâmetro realizado. Tá? Esses três compara sempre com esses três. Esse compara sempre com esse. Desculpa. Esses três com esses três. Esse com esse. Beleza, Marcelo? Então fica um pouco mais simples a gente aprender a fazer as medições do projeto. Esse aqui é um projeto totalmente fictício, mas quando você estiver tocando os seus projetos, utiliza sempre esses campos. Não esqueça o seguinte, o percentual completo e o percentual de trabalho completo e o percentual completo são de acordo com o tempo. O percentual físico é o que você insere e fala para a ferramenta qual é o progresso de cada linha do seu projeto. Tá? Outra coisa importante que você não pode esquecer é do baseline. Sempre tenha o baseline atualizado. Ou seja, acabou o planejamento, mesmo que você já tenha salvo um baseline, salva novamente, porque quando você começar a execução do projeto, você precisa ter o baseline salvo na sua última versão, para que caso tenha acontecido qualquer alteração no decorrer do planejamento, você tenha o custo atualizado do seu projeto, tenha as datas atualizadas do seu projeto, enfim, sempre para que você consiga comparar com as últimas datas, os últimos parâmetros planejados. Tá bom? Esse vídeo não tem sequência numérica, Marcelo, não precisa se preocupar. Se você tiver alguma dúvida em relação às medições do projeto, coloca na sala de aula para a gente poder trabalhar, tá bom? Na unidade 8, não é 8, a gente tem os projetos dentro de projetos. Um pouco além do que a gente fez aqui na planilha master, no arquivo master. A gente vai inserir projetos dentro de projetos para trabalhar também essa função do project aqui em project, subproject. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição, Marcelo. Até a próxima.